Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem, graças a Deus, sempre estamos bem, sempre devemos permanecer bem, porque o bem é a luz. Então, permanecermos bem é permanecermos na luz. Por quê? Porque estando na luz, a luz domina todo o nosso redor e acaba deixando tudo bem, mesmo que à primeira vista não aparente, tá bom? Sempre bem, gente, sempre bem, tá? Sempre com luz e na luz. Então, gente, eu vim aqui rapidinho ter uma conversinha com vocês, hoje é só conversa, não vai ter edição de vídeo, não vou mostrar nada, só vou falar, só vou falar com vocês, tá? É uma conversa rápida, eu vou dar um pouquinho de satisfação, porque vocês merecem, um pouquinho de comentário sobre o caso Vitória e um pouquinho de comentário sobre o caso Brasil, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, primeira satisfação. Tem muitos me cobrando, muito obrigada por isso, gente, muito obrigada, porque isso é carinho, vocês virem no meu WhatsApp e me cobrar, por que eu sumi, o que está acontecendo comigo, isso é carinho, e eu sou muito grata. Então, eu vou falar com todos. Eu estou realmente um pouquinho sumida, primeiro, que não tenho muito o que trazer. O que está acontecendo, tanto no caso Vitória quanto no caso Brasil, é mais do mesmo, por enquanto. Por enquanto. Apesar de parecer que o Brasil está pegando fogo, ainda não. Ainda o que temos é mais do mesmo, tá? E no caso Vitória, a mesma coisa. Então, eu já quero parabenizar a Margarete, do canal Comentando os Fatos. Sigam a Margarete, que ainda não segue, eu acredito que todos já sigam, né? E o Abraão, do Papo Terapêutico, do canal Papo Terapêutico, porque eles estão se esforçando muito para manter uma satisfação com o público, manter, porque eu sei que assim como vocês me cobram a eles, mas o que eles estão tentando dizer no fundo, com algum detalhe a mais, um detalhe a menos, olha, tem um barulho a mais no ônibus, tem... Traduzindo e resumindo, é assim, não tem nada de novo, a gente tem mais do mesmo. Novidade ainda não apareceu, estamos aguardando. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Mas eu já estou... E assim, por quê? Então, é por isso que, o primeiro ponto, por que eu sumi? Porque é mais do mesmo. No Brasil também, a gente vai falar um pouquinho mais, mas é mais do mesmo. Ah, é taxação, é magnífico, é visto caçado, por enquanto, mais do mesmo. Nada aconteceu de fato. Como nada mudou de fato, no caso Vitória, ok? Segundo, eu estou realmente muito mais ocupada, então eu estou me dedicando, como não mudou nada, é só em aparência, tá? Eu estou me dedicando porque eu estou fazendo uma pós, então eu tenho que me dedicar, eu tenho que me concentrar, eu tenho que estudar, já não sou novinha, gente, eu já sou uma sexagenária, então eu preciso de um pouco mais de concentração, porque tem um pouco mais de dificuldade de ampliar conhecimento, que é a pós, né? Além do meu trabalho, que não é aqui no YouTube, eu já falei para vocês, eu não ganho... olha, uma vez eu ganhei, tipo, R$500. Por aí, tá? Então, não é isso que me sustenta. O que me sustenta é o meu trabalho de fato, tá? No meu consultório com os meus pacientes. Então, eu tenho que me dedicar, e agora eu estou me dedicando a uma pós que merece toda a minha atenção e dedicação, além de eu dedicar a minha vida, né, pessoal, particular, como dona de casa, como esposa, etc. Então, realmente está bem resumido o meu tempo, tá? Mas toda vez que tiver, de fato, algo relevante a se trazer, eu estarei aqui, tá? E beijo para a Gleice, mas ela veio semana passada, então, Gleice, eu vou falar com você. Ela veio falar comigo, o Brasil está pegando fogo. Não, o Brasil não está pegando fogo.
a gente está sentindo cheiro de fumaça e acha que está pegando fogo, mas por enquanto ainda não começou a pegar. E Gleice, eu falei com você que eu conversaria, que eu faria, esse vídeo que eu estou fazendo hoje eu faria na sexta-feira. Por que eu não fiz? Hoje é segunda-feira, claro, né? Dia 28. Por que eu não fiz? Porque eu acreditei que na sexta-feira fosse acontecer de fato alguma coisa e nada aconteceu. Então, né? Não vi necessidade, preferi conversar hoje para começar bem a semana. Tá bom? Então vamos lá, gente. Caso Vitória, nada. Mais do mesmo. São pequenos detalhes que não muda fato nenhum, não muda o andamento da coisa, não muda nada. Maico continua como único suspeito, quer dizer, como, né, é ele, pronto. Só que não é assim. Então, vou repetir. Margarete, principalmente no último vídeo dela, explicou muito bem isso. Eu não vou retomar o caso, porque ela já falou muito bem, e o Abraão também. Então, vão no vídeo deles, tá? E vocês vão entender. Não tem, gente, não tem. Não tem, essa que é a verdade. Como eles devem uma satisfação, como existe essa cobrança, eles estão tentando manter vocês, mas na verdade não tem, tá? E se nada mudar, vai ser só o Maico mesmo, e mais uma injustiça será cometida, porque sim, eu não estou dizendo que ele é inocente, mas a maneira que ele está colocado na história, ele não é. Não é. Então, haverá injustiça, porque o verdadeiro culpado ficará impune, porque ainda está invisível, e não é ele. Não é inexistente, é invisível. São coisas diferentes. Ele existe, tem um verdadeiro, tá? E vou repetir, não é um caso Vitória, tá? É a causa Vitória, porque eu tenho certeza que tem mais coisa. Quando a gente descobrir quem está invisível se tornar visível, a gente vai ver que a coisa vai aumentar. Mas, infelizmente, a gente não tem como trazer, ver, tornar visível. Pelo menos não por enquanto, tá bom? E é por isso que eu não estou falando mais nada. Porque a minha causa é tornar visível quem está invisível, e não a condição do Michael. E Abraão e Margarete estão trabalhando muito bem para isso. Parabéns de novo, Papo Terapêutico, canal do Abraão. Comentamos fatos, canal da Margarete. Vocês estão de parabéns. Ponto. Tá. Brasil. Bom, gente, começou a história de taxação, né? Mas ainda não foi aplicado. Então, o que temos? Disse-me disse, por enquanto. De fato, ainda nada vai acontecer, mas ainda não. A posição do presidiário, que usurpa uma cadeira da presidência. Eu falei no meu último vídeo, vou repetir. A condição dele é o ideal, é cumprir o ideal da cubanização do Brasil. E para ele está perfeito. Por quê? Porque ele tem a quem culpar para se esconder atrás do propósito do ideal. Ele vai culpar os Estados Unidos e o ex-presidente Bolsonaro pelo plano dele, que finalmente se concretizou. Meu último vídeo sobre isso, é sobre isso, tá? Eu peço que vocês assistam, tá bom? Que eu estou explicando direitinho, que é exatamente uma cópia do que aconteceu em Cuba. Cuba usou os Estados Unidos como pretexto e usou o ex-presidente, antes de Fidel, como pretexto, tá? Esse é o plano. No meu último vídeo eu mostro o Lula falando isso, falando sobre o plano que ele esperaria o tempo que ele esperou, que é o que está se cumprindo agora. Então vamos no último vídeo, depois eu vou falar com mais calma, hoje eu só vim conversar rapidamente, tá bom? Então, da parte do Brasil, o Lula não vai fazer nada porque é o que ele quer para usar como pretexto essa taxação, que a culpa de tudo é do Trump e do Bolsonaro. Não é, tá? Não é mesmo. O meu último vídeo explica, vou repetir isso toda hora para não ter que falar de novo, então eu falo só, vai no meu último vídeo, tá? A parte do Brasil, como é que tá? Bom, a taxação virá a partir do dia 1º agora de agosto, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais o que está por trás disso na cabeça do Trump, porque eu estou dizendo que está na cabeça do Lula. O que está por trás da cabeça do Lula é um ideal praticamente concretizado de cubanização, tá? Que ele sonha e fala desde 87 sobre isso.
E na cabeça do Trump a gente ainda não sabe. Sabe sim, é só prestar atenção, vamos pegar a lupa, tá? Que vai ficar claro. Bom, então começou com a taxação, como pretextos, tá? Para reforçar o pretexto, tirar um pouco de contexto o que o Trump falou. O Trump está negociando taxação não é com o Brasil, é com o mundo, com China, com o Japão, com todos. Então, o que o mundo tem a ver com o Bolsonaro e a injustiça que está sendo cometida aqui? Nada, mas ele está fazendo isso com o mundo inteiro, então não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele comentou, não é condição. Ah, mas o Bananinha, o Eduardo Bananinha Bolsonaro está falando, aí deixa o Eduardo Bananinha falar, gente. Deixa ele falar. Eu estou falando do Trump e não do Bananinha. O que o Bananinha fala não é o que o Trump fala. E desculpa os bolsonaristas, eu já falei, eu sou conservadora. Mas eu não sou bolsonarista. E se fosse, assim como eu já fiz campanha e votei no Bolsonaro. É Bolsonaro e não os filhos, trapalhões. Porque para mim, por enquanto, só tem um que presta. Porque Bananinha para mim é Bananinha sim. Tá? É Bananinha sim. Tá? Tem um egocentrismo ali. Tá? E o Flávio, bom, já fez besteiras, né? Votações e etc. Então, por mim, até agora que eu não tenho falado do Carlos, mas em questão de liderança, não é o Bananinha, é o pai. Tá? Então, dane-se o que o Bananinha está falando, gente. Para. O povo brasileiro é muito emocionado, muito sensível. Vamos parar. Pega a lupa. Vamos ser mais racionais. Porque aí a gente não erra com o emocional. Ai, mas eu gosto. Ai, falou mal. Olha, não fala mal dele. Olha, não faz isso. Olha, não faz. Para. Nós estamos numa sinuca de bico. Gente, a gente está dentro... O Brasil. Nós estamos dentro do Brasil. O Brasil é um navio à deriva, rumo ao iceberg. Então o estrago vai ser bem pior do que o Titanic. Ok? O Brasil já está à deriva. Já está rumo ao iceberg. Por favor, entendam. Ah, mas eu não gosto de política. Tudo bem, gostando ou não, você vai bater com a cara no iceberg. Então, tenta aprender a gostar enquanto é tempo e tenta ajudar a resolver a situação em vez de esperar heróis. Tá? É isso que eu tenho para te dizer. Ah, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto que você fale mal do Lula, o problema é seu. O problema é seu. O Brasil está na encrenca porque quem está levando para a encrenca é o presidiário e não o Bolsonaro. Ok? Ok? Presidiário. Ele foi tirado da prisão sem ser inocentado ou sem cumprir pena. Se você foi preso e cumpriu pena, você é ex-presidiário. Se você foi réu e foi inocentado, você nunca foi presidiário. O cara foi réu, foi condenado e não cumpriu pena. Presidiário. Tirado da prisão para dar um poder que não é dele. Quem comanda hoje em dia esse navio à deriva é uma coisa que conhecemos como STF, na figura principal, mas não única, do Dom Carecone, conhecido como AM, né? O Supremo Careca. Mas não. Tá? É o Supremo que está mandando, dirigido lá de fora. Bom, a gente sabe que a USAID está por trás disso. Né? Que o próprio Biden estava atrás disso. Então, gente, que estavam aliados ao globalismo de esquerda e etc. É isso que comanda o Brasil hoje. Não é o presidiário que finge.
houve um fingimento eleitoral, houve uma encenação para dizer que o presidiário conseguiu e conquistou o poder, mas o poder está na mão do ninho de urubus supremos, que está na mão de grandes cabeças lá de fora. E muita água vai rolar, mas não rolou, nem está rolando. Tá? Tem a ver com a ESEID, tem a ver com globalismo, enfim. Tá? Bom, então é isso. Então, a taxação não é por conta do Bolsonaro. É porque ele está fazendo isso com o mundo inteiro. E eu vou desvendar o porquê. E vai ficar muito claro. Tá? Começou. Aí veio a história. Né? Por quê? Porque tudo é uma jogada, gente. A gente tem que ser frio. Quanto mais frio e se afastar do emocional, mais a gente enxerga o que tem que ser visto. Como no caso da Vitória. Quando a gente não está emocionado, a gente vê que tem alguém invisível. E não o visível, que todos querem que a gente veja, que é o Maico. Está acontecendo a mesma coisa na política. Tá? Eles querem jogar com as emoções para a gente olhar para um lado. A mágica está acontecendo do outro lado. Tá? Então, o que está acontecendo de fato? Tá? A taxação é por causa do Bolsonaro? Não, não. É porque o Dom Ratão, já falei, vou repetir, ele preparou o caminho para a cubanização e precisou bater de frente com o Trump primeiro, porque denunciou o ESEID, que tirou o Biden, que estava tudo bem, né? Estragou os planos. Então, ele antecipou a cubanização, que é plano desde... Bom, que se tem de concreto, com declaração, que está no outro vídeo, é de 1987. Agora, quando de verdade é bem antes disso. Tá? Então, vamos lá. Então, ele quer culpados, Trump e Bolsonaro, para aumentar o teatro, ou cabeça de ovo, tá? Que é quem está de frente de verdade, botou tornozeleira. Ah, ele vai fugir porque agora o Trump falou, gente, o Trump mandou convite para posse. Podia ter mandado avião para ele pegar quem é que ia agarrar. Ele já era presidente. Ah, não veio hoje na minha posse? Bom, já assumi, já peguei a caneta, vou tornar o Bolsonaro cidadão americano, vou trazer, meu avião vai baixar lá, e aí? Então, claro que não, gente. Foi um sensacionalismo barato a história da tornozeleira, por possível fuga e tal, porque o Trump, ele sabe disso, não é de agora. E se o Trump quiser, ele faz a hora que ele quiser. Com tornozeleira, sem tornozeleira. Gente, é só desligar o GPS. Tá? Desligou o GPS, primeiro que dá um baita susto no Dom Ratão e nos togados. E segundo, que sem GPS não tem tornozeleira certa, né? Entende? Bom, é só para vocês pensarem que tudo é papinho furado, tá? Então, ok. Então veio a taxação, aí botaram a tornozeleira para chamar atenção, que é por causa dele. Não é por causa dele. É pelo que o Dom Ratão falou e fez a favor do Irã contra os Estados Unidos, tá? Com o BRICS, que a própria China negou, e a Rússia disse que isso aí foi invenção da cabeça do Dom Ratão. E foram negociar a taxação, os dois, Rússia e China. Brasil, Rússia. Tá? Índia, China, BRIC. E o S é dos que entrarem. Tá? Então, ligaram o dane-se para Dom Ratão. Todos eles correram para negociar com o Trump a taxação e ficou tudo bem. Japão, é o mundo, não tem a ver com o Brasil, tem a ver com o globalismo ou com a geopolítica. Tá? É isso que está acontecendo de verdade e a gente não está olhando. Que é geopolítica, não tem nada a ver com o Brasil, não é nada pessoal. Não é pessoal, não é por causa de Bolsonaro, porque é amigo, porque é bananinha, não é. É mentira.
tá? É porque é assim que está sendo jogado o jogo da geopolítica. E eu vou chegar lá, tá? Tanto que o próprio Maduro, amigão do peito do plano da pátria grande da América Latina, também taxou em 72, 75%, não sei bem. Taxou mais de 70%. Então não tem nada a ver com o Trump. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Bom, então agora a gente entra no porquê da taxação. Não, aí antes eu vou falar. Aí veio a tornozeleira. Aí veio assim, olha, agora 13 pessoas receberam o bloqueio do visto. Acabou o visto. Foi derrubado o visto americano, não pode. Então são 13 pessoas mais os familiares. Bom, na prática ninguém sabe quem são. Porque saiu uma lista com 13 nomes, mas não foi uma lista oficial. Que foi decretado, essa cassação de visto, foi o Marco Rubio, decretou, acabou. Mas na prática, quem são? Ninguém sabe. Só vai saber quando chegar lá. A gente até agora não tem ninguém deportado, ninguém que foi pego lá, ninguém que... De fato, então, de fato, ainda não pegou fogo. A gente está sentindo cheiro de fumaça. Ah, Magnistic, vai chegar, não vai chegar? Até agora não chegou nada. Nada. É muita fofoca para nada de concreto. Por isso que eu não corri. Por isso que eu falei, gente, não mudou nada. Nada. O que eu tinha que dizer, eu disse que é a intenção do Lula. Agora a gente vai falar da intenção do Trump na geopolítica. A intenção do Lula é a cubanização, por quê? Porque da pátria grande, aí ele se alia a Cuba, se alia a Venezuela, faz o pacotão, tá? Só que o Trump está fazendo exatamente a mesma coisa há muito tempo, e aí é que tá. Aí é que tá o X da questão. A gente não viu o que o Lula está fazendo, acha que é um problema com os Estados Unidos e não é. E a gente não está vendo o que o Trump está fazendo, que acha que é um problema contra o Brasil e não é. Bom, gente, então o que é? Já está acontecendo, não é? Está acontecendo. Israel, Irã, Estados Unidos. Estados Unidos com Israel, né? Lá com o Irã, os Estados Unidos se meteu, Israel e Irã. Tá? Então, já está os movimentos de guerra, não é de hoje. Rússia, Ucrânia, Israel e Irã. Que estava por trás e financiando, rebolar, estava o Jamais, né? Ele que financiou todo mundo, inclusive nosso vice estava reunido com esses caras também, enfim, né? E por que essa movimentação toda? É o caminho. Nós estamos caminhando para a terceira guerra, o grande conflito. E é isso que o Trump está determinando. Ah, o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos em caso de guerra. Não mais. Não mais porque o presidiário que se diz no poder, mas não está, só está ocupando uma cadeira, tá? Inverteu, mudou a direção dos ventos. Como o presidiário e o país, que se tornou à deriva, alguns pelo mundo também, as coisas mudam, as alianças mudam. Então, o que o Trump está fazendo é definindo alianças. A taxação. China, eu vou te taxar. Quem vem negociar? Xi Jinping. Negociou, sentou para negociação. Taxação foi maneira. Então, aliado. Deu para entender? Ele está definindo aliados, gente. Posicionamentos de guerra. Ele está renovando alianças, excluindo alianças, fazendo novas alianças. Essa é a intenção verdadeira, porque estamos já a caminho da terceira. Entende? Então, Japão foi lá, sentou, negociou, ele está definindo. E aqui foi definido que estamos do lado de quem? Do Irã.
tivemos navios iranianos. Temos milhares, se não milhões, de iranianos dentro do nosso país, principalmente no sul do país, com muitos armamentos entrando por portos. Quando a gente pensa em portos, a gente pensa no Rio de Janeiro, pensa ali no Porto de Santos, tem outros portos, Paranaguá, no Sul, etc. Entendeu? Então, gente, a gente não tem controle sobre isso. Quem está no poder tem. Entrou muita coisa. Tem muita coisa. Tem. E o país se definiu. E o Trump está fazendo essa jogada. A definição vai acabar dia 1º de agosto. E não tem nada a ver com solte o Bolsonaro, botar ele na parada da eleitoral, porque para isso, aí sim tem a Magnitsky, tem esses vistos cancelados. E presta atenção nisso. Presta atenção. Foco. Vistos cancelados. Tem alguma coisa a ver com o país ou com algumas pessoas, isoladamente? Com algumas pessoas. Tá? Ministros, que nem todo, então não é a instituição, porque não foi o STF que foi citado para ter vistos cancelados ou receber a Magnitsky. Não. Fux, não. O Cássio, não. Entende? Então não é a instituição, são pessoas. Tanto para a Magnitsky, que são pessoas e suas famílias, tá? Quanto para vistos caçados de entrada, primeiramente nos Estados Unidos, porque a OEA já está se juntando, a OTAN, para falar, olha, não, se for lá vai valer aqui também. Mas isso tudo ainda não aconteceu, não é fato. Fato é o prazo que o Trump deu para resolver negociação para a taxação. Claro que Dom Ratão, como eu falei e vou repetir, vai usar esse pretexto porco para dizer que a culpa é deles, porque já vou repetir tudo de novo. Ele tem vídeo desde 87 falando qual é o plano de cubanização. Mas, olha o que ele fala agora. Primeiro, o Trump botou o recado. Não recebe ninguém, receber ninguém, para a negociação sobre taxação do Brasil. Não fala com ninguém, ninguém vai ser recebido por ninguém sobre isso, a não ser o presidente. Por quê? Ah, é perseguição? Não. Porque quem sentou para negociar taxação foi o presidente da China, foi o Xi Jinping. Quem sentou para negociar a taxação foi Putin, foi o presidente do Japão e assim por diante. E aí, depois que ele falou que não receberia, que não adiantaria tentar, aí vou mandar uma comissão de senadores palhaçada, eles vão passear lá para saber quem está com visto ou quem está sem visto. Tá? É outra enganação, tá? Para trouxa. Porque não vai receber. Não vai receber o Alckmin. Aí o Lula ainda vai e humilha o álcool em mim. Bem feito. Bem feito para o álcool em mim. Tá? Ser humilhado. Porque essa negociação para os Supremos lá tomarem o poder e fingirem que houve um pleito eleitoral e fingirem que alguém foi eleito, que no caso foi o Dom Ratão presidiário. Gente, quem negociou isso tudo e quem está por trás? O álcool em mim. Por isso ele se colocou como vice. Porque no pleito que ele tinha tudo para vir, todos estavam falando que ele vinha em primeiro lugar, gente, ele conseguiu um dígito. E aí começou os planos de solto presidiário. Eu venho por trás dele, porque ele tem mais dígitos, porque até o poste Haddad conseguiu mais do que o Alckmin. Lembra disso? Então, daí começou.
Para quem El Carecone trabalhava antes de se tornar ministro? Para o álcool em mim. Quem o álcool em mim era ligado? O vampirão Temer. Que aí veio uma história maluca, mentira, porque nunca mais apareceu, então apareça. Sempre tem um hacker para trazer a verdade, até hoje não veio, né? Sempre tem um Verdivaldo, Greenwald para poder trazer a verdade, e não trouxeram. Mas veio a história da Marcela, que saiu alguma coisa com um hacker, aí o Temer precisou do El Carecone, e aí, em gratidão, botou no STF. Para, né, gente? A gente não tem idade para carochinha. Pensando, pegando a lupa. Tudo arranjado. Tanto que, quando o Bolsonaro estava no poder e bateu de frente, quem é que veio negociar a paz? O vampirão. E aí tudo desandou. Né? Enfim. Também não acredito que Bolsonaro foi tão ingênuo de acreditar. Não, ele tinha 30 anos ali. É por isso que eu falo que eu não sou bolsonarista, eu sou conservadora, gente. Tá? Eu não ponho inocência em homem algum. Mas o meu voto e a minha luta são pelos ideais. Tá? Deus, pátria, família e liberdade. Ponto. Não por pessoas. Não por ídolos. Não por mitos. Ok? Enfim. Vamos recapitular isso porque é importante nesse ponto. Nesse ponto. Esses que eu acabei de citar, um já está condenado de boca, de fato ainda não. A cassação de visto e a magnífica. Se vai entrar os outros, não sei. Porque diz que ainda tem muito nome. Agora, o que isso tem a ver com a taxação? Nada. E o que tem a ver com a geopolítica? O visto é pessoal. O que tem a ver a magnífica é pessoal, então não tem nada a ver com o país. A taxação tem, e é geopolítica. Porque está rolando no mundo, todos sentando para negociar com o Trump. Então, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, Xandão não tem nada a ver com isso, tornozeleira não tem nada a ver com isso. Vamos tirar isso da nossa cabeça, ok? A estratégia é ver como é que vai ficar o tabuleiro da possível terceira guerra. É sobre isso. E Dom Ratão está deixando claro para a geopolítica e não para os trouxas brasileiros que acreditam nele. Porque esses a gente não pode fazer nada, gente. Só nascendo de novo. Tá? Então, mas a gente está falando de geopolítica. E não dos trouxas. Ok? Ok. Então, o que está acontecendo? Dom Ratão já está deixando claro. Escolhi o meu lado, eu estou falando sobre isso há um tempão. Eu estou falando há um tempão que eu sou do lado do Irã contra Estados Unidos. Eu sou a favor do jamais contra os Estados Unidos. O meu vice, que para humilhar, eu disse que ele ia lá negociar, sabendo que não existe negociação com vices, a não ser raro o caso que o presidente esteja impossibilitado porque está em coma, né? Entende? E aí ele bota o álcool em mim. Por quê? Porque o álcool em mim tem a prova mundial pela foto que ele, como vice de um país, está associado a todos os líderes terror mundiais. Então, se ele é só um vice, quem é que está aliado de fato? Essa é a questão da taxação. Tá? Que ele, espertamente para os jegues, que não querem jegue, pelo amor de Deus, para de comer capim, porque você ainda tem salvação. Couve também é verde e faz bem. Tá bom? Tá bom, filho? Para. Vai orar. Para que Deus tire as escamas. E você veja o que ele fala, o que ele faz. Eu não estou inventando. Hoje eu não estou trazendo nada de prova, porque eu trago todo vídeo. Meu último vídeo eu trouxe todas contra o Dom Ratão.
E hoje eu estou falando, olha, presta atenção, nada aconteceu, não tem magnésio, não tem visto, não tem nada, e se tiver, não é contra o país. Contra o país é o lado que Dom Ratão está colocando o país. Num movimento de guerra. Ele está se colocando ao lado de terros mundiais e contra os aliados, porque os Estados Unidos eram aliados. É sobre isso, gente. Então, isso eu queria conversar com vocês. Presta atenção. Avise para os amiguinhos, compartilha esse vídeo, joga para amigo e para inimigo. Para amigo, fala assim, olha, alerta, porque a gente pode orar, a gente pode se manifestar, as ruas ainda estão abertas, o povo está começando a ir. E não é por um homem, não tem nada a ver com Bolsonaro, com Bozo, com Bananinha. Tem com o Trump. Tem a ver para a gente tentar botar o navio de volta no prumo, tirar da deriva, tirar do rumo ao iceberg. E falta pouquinho. Compartilha com os inimigos para ver se acordam. Tá? Pelo menos se não acordar, irrita eles. Tá bom, gente? É sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas é aquilo. Para que eu vou correr? Então fala, o Brasil tá pegando fogo, viu, Grace? Não tá ainda. Temos fumaça. Nada aconteceu de verdade. Tá? Só especulações. Fato, nada. Ok? Mas tá para acontecer sim, gente. Esse movimento do Trump com a taxação, tá? É contra esse poder que se levantou dentro do nosso país. Esse poder, tá? Presidido por togados, encenado por presidiário cachaceiro, mas que tem a ver com o globalismo comunista. É sobre isso, gente. A gente está num perigo danado. Ainda temos Deus, ainda temos o joelho para orar. Ainda temos gente para acordar. Ainda dá tempo. É sobre isso, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.